O tema da nossa mensagem nessa manhã é Oséias. Nós estamos estudando toda manhã um personagem do Antigo Testamento, sempre apontando o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Então é Oséias, o retrato da infidelidade de um povo que não é capaz de apagar o amor do seu Deus. O retrato da infidelidade de um povo que não é capaz de apagar o amor do seu Deus. Versículo 14. Vamos lá. Todavia, ele começa todavia porque antes aqui ele estava colocando vários castigos. Então, nós vamos entrar nisso, mas ele está invertendo agora. Todavia, eu a atrairei. Levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Pois tirarei da sua boca os nomes dos Balaíns, e ela não mencionará mais esses nomes. Naquele dia farei uma aliança em favor dela com os animais selvagens, com as aves do céu, e com os animais que se arrastam pela terra. E tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei viver em segurança. E me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade, e tu reconhecerás o Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. E estes responderão a Jezreel. Eu o semearei para mim na terra, e terei compaixão de Lo-ruama. E direi a Lo-ami, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Esse é um texto maravilhoso, esse texto que nós lemos. São promessas. São promessas que já foram cumpridas algumas, mas que ainda nós temos a expectativa da plenitude do cumprimento dessas promessas. E essa história é uma história que narra uma coisa muito interessante. Aliás, Deus ele pega os profetas e Deus pede para que eles façam coisas que são assim loucas. Nós temos Jeremias que ficou alguns meses andando com um jugo. Você imagina, o pastor andando calçadão com jugo, para mostrar alguma coisa para o povo. Nós temos outro personagem que raspou a cabeça, porque Deus pediu, para ensinar então, em relação àquilo que Deus queria mostrar, que foi Ezequiel. Nós temos então na Bíblia vários personagens que fizeram aparentes loucuras, porque Deus pediu, para que Deus pudesse mostrar algo ao seu povo. Agora, dentre todos os personagens que tem na Bíblia, se tem um personagem que sofreu quando Deus pediu para ele fazer algo, foi o tal de Oséias. Esse Oséias foi motivo de riso, esse Oséias foi motivo de escárnio, porque Deus, ele pediu para que Oséias mostrasse algo para o povo, que o povo não estava mais escutando o Senhor. O povo estava surdo para a voz de Deus. E aí Deus fala, Oséias, vai fazer o seguinte. E aqui, quem não é cristão, não está acostumado com as histórias bíblicas, vai se chocar mais do que quem já está acostumado. O que Deus pede para Oséias fazer? Oséias, você vai pegar uma prostituta, você vai casar com essa prostituta, você vai amar, vai cuidar dessa prostituta. Eu não sei o que passou no coração de Oséias, mas certamente se ele fosse hoje vivo, ele seria motivo de muita música, aquele sertanejo melodrama de traição, sabe aquele sertanejo? Bruno Marrone fazendo letra olhando para Oséias. Olha para Oséias e fala assim, seu guarda não sou um cara carente, né? Então ia cantar essas músicas, fala, Deus, por quê? Por que o Senhor vai pedir para que eu construa a minha vida, a minha família, com uma mulher que todo mundo já se deitou com ela? Por que isso? Porque aqui, além de ter uma questão
daquilo que ele queria, ele era ridicularizado. E nós vamos entrar aqui no texto, de maneira prática, que Deus, o pastor Rubens falou agora, que Jesus ele usava parábola, e muitas vezes ele era o personagem daquela parábola. Só que ele deixava que as pessoas entendessem a resposta. Faça análise daquilo que eu estou falando. Mas ele era o personagem central. E com Oséias é mais ou menos uma parábola. É uma parábola que está ocorrendo, só que ele teve, não vou falar em felicidade, ele foi escolhido por Deus, para que ele pudesse então agora mostrar de maneira clara o que Deus queria transmitir. E o que Deus queria transmitir, não existia outra possibilidade, talvez, mais clara e mais relevante para aquele povo, se não fosse isso. E aí Deus ele fala o seguinte: olha, você vai pegar Gomer, você vai casar com ela, e você vai construir uma família com ela. E Gomer era justamente essa prostituta. Isso daqui, a gente tem que ter uma certa ideia do porquê que Deus está fazendo isso. Nós temos 3 personagens principais aqui nessa história: Oséias, a esposa, Gomer, e os 3 filhos, que nós vamos entrar daqui a pouco nos filhos. Então a história tem uma narrativa em relação a esses 3 personagens, no caso 3 filhos, 5 personagens. Talvez Oséias tenha falado com Deus: Senhor, por que essa mulher que já se deitou com tantos homens? Por que eu vou casar com essa mulher que ela merece ser morta? Porque na lei do Antigo Testamento, o adultério era passível de ser morta a pessoa. E por que então essa mulher não vai ser morta de uma vez por todas, agora o Senhor vai trazer ela para mim? Essa mulher merece castigo e não perdão. Oséias, com as dúvidas talvez existencial, a Bíblia não relata que ele questionou a Deus. Ele não tem uma direção falando: Deus, faz isso ou não faz isso. Nós não sabemos, de certa forma, o que se passou nele. Só que a mensagem clara que Oséias vai mostrar agora ao povo é uma mensagem que vai doer muito para ele. Só que Deus quer que com essa mensagem ele mostre uma coisa que o povo havia se esquecido: que vocês, ó Israel, vocês são como essa prostituta, vocês são infiéis, vocês andam se desviando e vocês não me amam. Eu forneço tudo para vocês, mas vocês optaram das costas para mim e me traíram com outros deuses. Então não existia uma mensagem mais profunda do que uma prostituta que era motivo de escárnio, com um homem que era um profeta, e Deus juntar esse profeta com essa prostituta. Porque agora a mensagem não precisava mais ser proferida, a mensagem estava sendo visível. E talvez aquelas pessoas que estavam surdas para a voz de Deus, não estavam agora cegas para aquilo que Deus estava mostrando. E o que levou Deus a fazer ele chegar nesse extremo? De pegar alguém e casar com essa pessoa. Oséias ele concentra na palavra dele 3 motivos principais para o afastamento do povo para com Deus. Então tem vários pecados. Só que Oséias ilustra e dá um foco maior em 3 pecados. E o primeiro pecado tem a ver com a idolatria. A situação do povo de Deus, nós falamos em Gibeão uma coisa interessante, que o Deus dos hebreus, ele era o Deus do deserto, que tirou o povo do Egito e levou para Canaã. E quando esse povo chegou em Canaã, eles começaram lá, depois de introdução de outras culturas e religiões, com o tempo, eles descobriram a divindade Baal. E divindade Baal é um deus cananeu, que é um deus da chuva e da fertilidade. Então você imagina o seguinte: tem tempo de seca, eu vou recorrer para quem? Baal. A colheita foi boa, eu vou recorrer para quem para agradecer? Baal. Mas eu preciso de tal coisa, direciona para Baal. Então o povo de Deus ele estava numa idolatria tremenda. E eles viviam
viviam nesse adultério espiritual. E não tem como nós, se nós formos analisar para nós mesmos, falar assim: você é fiel à sua esposa? E você fala o seguinte: eu sou 99% fiel. Você é fiel ou não é? Não é, porque 1% vai transgredir. Acabou. E aqui, o que estava ocorrendo nesse texto é que o povo de Deus ainda era o povo da aliança, mas essa aliança Deus havia quebrado. Nos versículos antes ele fala: acabarei, destruirei, me afastarei, porque vocês me rejeitaram. Essa aliança é então desfeita, temporariamente, aqui nós podemos dizer assim, por causa do adultério espiritual. E esse adultério fazia com que gerasse em Deus essa situação do seu povo virar as costas e trair Deus com outros deuses, com os falsos deuses. Só que um outro motivo que nós temos na palavra, nesse cenário, que fez com que Deus pegasse Osés como exemplo, tem a ver com a ingratidão. Porque pessoas ingratas é difícil em qualquer situação. Quando você ajuda alguém, essa pessoa vai e não te agradece, é chato, não é gostoso. Só que nós temos o hábito de fazer isso com Deus praticamente todos os dias. Porque Deus nos concede tudo. E uma das lutas que nós temos na nossa vida é lutar contra a ingratidão. Só que o povo aqui estava justamente tendo essa ingratidão de maneira mais grave ainda. Porque uma coisa é você ajudar alguém e esse alguém não agradecer você. Outra coisa é você ajudar alguém e esse alguém, além de não agradecer você, agradece o outro que não fez nada. E era isso que o povo de Deus estava fazendo. Deus estava dando a chuva. Deus estava dando a colheita, porque Ele é o Criador. E aí, eles iam agradecer Baal. Isso perdurou por anos. O Deus de amor sendo traído pelo seu povo. Mas o motivo que tem é a hipocrisia. Porque é interessante observar o povo aqui do Senhor. Esse povo não deixou de fazer os ritos da religião judaica. Os ritos que Deus havia ordenado para eles. Por exemplo, eles gostavam de celebrar os dias santos judaicos, eles tinham sábados. Então você imagina a situação que era. Os ritos eles cumprem, só que a essência está para outro Deus. Isso é hipocrisia. Isso significa o quê? Que eu estou adorando, eu estou fazendo justamente aquilo que o meu coração não diz. Isso pode ser algo que nós temos feito na nossa vida. Porque tudo que se refere ao povo de Deus no Antigo Testamento, apesar de ter a narrativa de Deus, a ação que leva a Cristo, que é a promessa final do Senhor, a promessa redentora, toda a história de Israel lembra a nossa vida. Em algum momento, ou em vários momentos, nós somos infiéis com Deus. Em vários momentos, nós somos ingratos com Deus. Em vários momentos, somos hipócritas com Deus. Porque nós estamos cumprindo o ritual religioso, sendo que a essência, a motivação principal, não é aquilo que deveria ser. Isso são coisas que eu luto. E eu falei com o Gideão, que quando eu estava pregando, eu vi que o Gideão, tudo tem tranqueira, vem. E por incrível que pareça, com quem que eu me identifiquei nesse texto aqui? Com Gomer. Eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou esse personagem hoje. Nós temos agora os filhos. Os filhos, nós temos o primeiro, Jezreel, o primeiro, que significa Deus semeia, ou Deus dispersa. Nós temos uma outra criança, uma filha, chamada Loruama. Aqui eu falo que é nome bonito para dar para a filha, né? A Bíblia tem vários, imagina: ô Rominha, vem cá, Loruaminha. Que significa desfavorecida. E o terceiro filho é Lo-Ami, que significa não meu povo. Assim como em Isaías, o nome dos filhos de Isaías, o nome de cada um foi escolhido por Deus. E cada filho tinha justamente um ensino. Olha, Jezreel, Deus semeia.
Lohami, Lohuama, desfavorecida, não amada. Loami significa não meu povo. Então você imagina, um homem de Deus casa com uma prostituta e Deus escolhe os nomes e duas pessoas, dois nomes são nomes de maldição. Aqui é Deus que está direcionando o que está acontecendo. Só que a grande questão desse texto, por mais que é um cenário muito apocalíptico, um cenário muito forte, ele é um cenário maravilhoso, porque apesar de toda a ira de Deus, apesar de todo o virar de costas do seu povo para com Deus, ele fala palavras duras, ele fala que a aliança será quebrada, ele diz que vai destruir, que vai castigar. Ele coloca o nome de filhos que significam maldição. Vocês não são meu povo, é o filho de Oséias com a Gomer. Vocês não são amadas, você, meu povo, não é mais amado. É isso que Deus está tratando aqui. Se nós acabássemos essa história dessa maneira, nós iríamos chegar que o nosso Deus é um Deus cruel. É um Deus que não tem amor para conosco. Só que a questão aqui é muito mais ampla, por quê? Nós começamos a ler no versículo 14, e o que nós lemos são promessas. E são promessas, como eu falei, eram direcionadas aos judeus, ao povo de Deus. São promessas que ainda sobre o povo judeu está em andamento, porque a maioria do povo de Deus não conhece Cristo como Messias. Eles continuam esperando o Messias, e o Messias já veio, Jesus Cristo. Só que nós temos também promessas que relacionam a nós, porque nós sabemos que no Antigo Testamento o povo de Deus era um povo de uma nacionalidade. Só que no Novo Testamento se expandiu, e nós estamos aqui hoje como esse povo amado por Deus, e nós somos o povo de Deus. E quando nós chegamos aqui nas promessas de Deus, é aí que eu quero falar e que Deus quer nos dizer. Porque eu já apontei as 3 principais causas que o povo estava cometendo com Deus, e que talvez sejam de fato aquilo que nós estamos diariamente, semanalmente fazendo com Deus. Talvez nós tenhamos agradecido as conquistas que nós temos pela nossa sabedoria. Talvez eu tenha agradecido a Deus porque eu tive êxito em determinado projeto, agradecendo a minha sabedoria e meu conhecimento, meu intelecto. Ou talvez nós temos agradecido a Deus, ou melhor, não temos agradecido a Deus por coisas que Ele nos dá, e nós agradecemos a terceiros. Aqui nós não temos Baal em casa, e o nosso principal Deus é eu mesmo. Eu fico me glorificando o tempo todo. Nós somos os nossos deuses, nós fazemos com que nós mesmos nos tornamos deuses. Essa é a nossa luta. E nós então temos esse hábito, esse costume pecaminoso de trair Deus. Então não tem uma mudança em relação àquela postura com a nossa sociedade hoje, com o povo de Deus. É a luta nossa. Só que Deus ele coloca algumas promessas. E essas promessas são maravilhosas. E essas promessas já foram inauguradas em Cristo Jesus. Só que elas serão plenas na volta de Cristo. E é sobre isso agora que Deus está falando, olha, Oséias, você fez isso, você vai casar com ela, você vai ter filhos, o meu povo se afastou de mim, só que eu quero que você entenda uma coisa, eu continuo amando vocês. Por mais que vocês estão fazendo pouco caso de mim, eu amo vocês. E eu vou falar para você, Oséias, você vai transmitir no meu povo o que eu vou fazer. No versículo 14 ele diz: todavia eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Primeira promessa, Deus irá atrair o seu povo. Esse atrair de Deus, o pastor Flávio pregou no último domingo, que talvez a religião, ela trabalha muito forte com medo. Então você traz pessoas para o ambiente religioso baseado no medo. Medo do inferno, medo de não ser aceito no grupo religioso. Então você trabalha com medo. O medo é fácil trabalhar. É muito fácil. Você joga o medo, você tem o controle e manipula.
Só que Deus aqui está falando o seguinte: eu atrairei meu povo. Eu vou atrair meu povo não é por medo. Eu vou atrair meu povo não é porque eles simplesmente vão se dar mal. Ele está falando para Osés o seguinte: eu vou atrair o meu povo como um marido ou um namorado atrai a sua esposa. Aí, Flávio, eu vou atrair. Eu vou fazer com que eu possa fazer com que o meu povo agora volte-se para mim. Olha a promessa que Deus está dando. Eu não vou trazer ninguém à força. Eu não vou trazer assim. Eu vou trabalhar para que vocês possam ver que eu estou atraindo vocês. E foi assim que Deus fez lá no passado, no Monte Sinai. A aliança de Deus para com o povo. Só que essa aliança é quebrada. E ele continua aqui. Então, primeira promessa: eu atrairei. Eu vou te trazer do meu jeito, mas eu te amo e você virá. E a segunda é: e lhe darei, no versículo 15, olha: ali eu devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, como no dia que subiu da terra do Egito. Eu coloquei lhe darei ou lhe devolverei, porque aqui Deus ele fala sobre o vale de Acor. E o vale de Acor, para os israelitas, para os judeus, era um vale que trazia tristeza, porque foi justamente o lugar onde Acã roubou do Senhor, e aquilo trouxe destruição para o povo. E ele fala agora que vou levar vocês, vou devolver as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. O que antes era motivo de vergonha, tristeza e desesperança, Deus está falando: aquele vale agora será um lugar de esperança. E ele prossegue, ele diz aqui uma outra promessa, no versículo 16 e 17: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal, pois tirarei da sua boca os nomes dos Balaíns, e ela não mencionará mais esses nomes. Naquele dia farei uma aliança em favor dela com os animais selvagens, com as aves do céu, com os animais que se arrastam pela terra. E tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei viver em segurança. Deus está falando uma outra promessa para Oséias que vai acontecer com o seu povo. Da sua boca eu tirarei. Da sua boca eu tirarei o que ele disse? Eu tirarei justamente a adoração que vocês têm com outros deuses. Vocês não vão mais falar Baal, vocês não vão mais cultuar. Agora, somente nos lábios de vocês, o meu povo, vocês estarão louvando e adorando o Deus que vocês têm. E essa promessa vai sendo realizada. Eu quero que você, ao observar cada promessa de Deus, você tenha em mente o que nós vamos falar no final. Ele prossegue agora no versículo 18 a 20. Eu leio 18, eu vou ler então 19 e 20. E me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade, e tu reconhecerás o Senhor. Aqui Deus está falando para o seu povo: eu irei me casar com vocês. Eu farei com que vocês tenham agora um casamento onde a justiça, o juízo, a misericórdia, a compaixão se faça presente todos os dias na vida de vocês. Esse casamento, ele será possível porque o versículo 20 diz: eu me casarei contigo em fidelidade, e tu reconhecerás o Senhor. Essa fidelidade que aqui nós temos, a promessa de Deus para o povo, está apontando na obediência que Cristo teve ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A fidelidade, a obediência de Jesus para com Deus, foi possível que esse casamento fosse feito. Porque se dependesse da nossa fidelidade, nós iríamos novamente tropeçar. As ovelhas, as 99, aquela uma que sai, é justamente esse relato também do amor de Deus. O seu povo é precioso para Ele.
E quando Deus fala, eu me casarei contigo, significa então que esse casamento é uma nova aliança restaurada. E no versículo 18 nós podemos analisar que os animais selvagens, as aves do céu e os animais que se arrastam pela terra, tudo isso será feito uma aliança em favor de quem? Em favor de todos. E aí Paulo, em Romanos, ele escreve o seguinte, quando nós lemos esse versículo aqui dos animais selvagens, toda a criação. Olha o projeto redentor de Deus, é para toda a criação. E lá em Romanos está escrito: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração e daquilo que é próprio dos filhos de Deus. Toda a criação será restaurada em Cristo Jesus. Nós vemos ainda naquela expectativa de que o reino já foi inaugurado. O reino já existe e nós fazemos parte desse reino. Só que nesse reino ainda tem ataques constantes. Nesse reino ainda tem situações caídas. E a promessa que Deus está falando para o seu povo é que eu me casarei com vocês. Eu casarei para todo sempre. Uma outra promessa que Deus dá agora para Oséias, falar ao povo: naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. Ele está falando aqui que todo o meio ambiente, toda a criação terá harmonia plena. Você consegue identificar que toda a promessa de redenção em Cristo, que é em Cristo Jesus, Cristo veio para consertar tudo. Ele veio para consertar justamente aquilo que o pecado fez com que virasse o caos. E Deus está falando: eu vou casar com vocês e tudo vai ser como da maneira que era para ser. E a maneira que era para ser, Jesus veio pagar o preço. E a última promessa que nós temos aqui, ele fala, que é sobre semear, no versículo 23. Eu o semearei para mim na terra, e terei compaixão de Lo-Ruama, e direi a Lo-Ami: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Lembra do nome que significa das filhas, de um filho e filha? Desfavorecida, não amada, e não meu povo. Depois de todas essas promessas, Deus está falando que agora não é mais Lo, ele tira essa parte da palavra do nome, porque Lo é não. E agora ele fala: você não era amada naquele cenário, só que agora você é amado. Você não era o meu povo, mas agora você é meu povo. Esse texto, no contexto histórico, na vida de Oséias, ele foi algo muito claro para o povo de Deus. E essas promessas que nós temos aqui, elas são promessas que são vigentes. E o povo de Deus não teve a alegria de poder ter o relato da passagem do Messias na terra. Mas nós temos esse relato aqui. E nós temos a promessa que ele estaria conosco até o fim. E a grande questão que esse texto nos ensina é que por mais que um povo de Deus seja um povo infiel para com o Senhor, isso não pode apagar o amor que Deus tem por nós. Oséias, na história, só para vocês ficarem com mais raiva da mulher, Gomer, só ficar com mais raiva ainda. Você ia mostrar, morder a carne e falar: que raiva dessa mulher. Mulher não valia nada, assim como o povo de Deus não estava valendo nada. Por isso que ele pega. Deitava com todos. Um homem íntegro casa com ela. Um homem íntegro tem filhos com ela. Na verdade, o primeiro filho, a Bíblia fala que é dele, de maneira clara. Os dois outros, espero que seja dele, né? Mas talvez nem dele seja. Nós não sabemos. Mas há essa possibilidade. Talvez no casamento, ela teve mais 2 filhos que não era dele.
Só que essa questão de Oséias nos ensina que ele pegou aquela mulher, ele amou aquela mulher, ele deu tudo para aquela mulher, mas aquela mulher, mesmo assim, saiu da casa dele e foi morar com outro. Ele sabe o que ele fez? Ele foi atrás. Sabe por que ele foi atrás? Porque Deus pediu. E sabe o que ele tem que fazer? Desembolsar dinheiro. Você imagina a situação. A sua mulher te trai e você ainda paga para ter ela de volta. É isso que fez. Sabe o que Deus está ensinando ao seu povo? Que agora, Gomer, ela foi restaurada. Porque na história aqui nós não temos mais relato da infidelidade para com ele, depois dessa segunda volta. Isso faz parte de uma história maior que está em andamento. É a história de um povo rebelde que trai, mas para um Deus que nos resgata. E esse resgate não foi feito com dinheiro monetário. Esse resgate foi feito com sangue. E não foi feito com sangue de qualquer um. Foi feito com sangue de Deus, do Filho de Deus. A nossa vida tem valor porque, apesar de ser quem nós somos, Deus, Ele sofre, Ele é rejeitado, tem nos dado tudo, mas Ele veio e nos comprou. E talvez, nós já somos salvos em Cristo. Ou talvez você tenha entrado aqui nessa manhã sem ter a certeza da salvação. Mas mesmo salvos em Cristo, nós temos um pouquinho de Gomer antes da restauração plena. Porque nós estamos numa luta. É luta nossa, o apóstolo Paulo fala isso. Só que a grande esperança nossa é que Deus não nos trata segundo as nossas ações, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia e seu amor. Isso é muito forte porque talvez você tenha algum trauma na tua vida, de algo que você fez, que você não se perdoa, que você é o seu pior juiz, que você sente culpado. E Deus está falando, do jeito que você está, eu te comprei, venha. E gente, nós vamos por toda a eternidade ter esse relacionamento, que nós lemos as promessas de Deus. A criação vai estar jubilosa, não vai ter mais fome no mundo, não vai ter mais doença, enfermidade, a dor da morte de alguém que nós amamos, não vai existir mais. Nós estamos esperando isso ainda não é real, porque nós estamos presos nesse corpo físico. Só que Deus aponta que isso é o reino dele. E aí nós caímos nas propostas do mundo e traímos o Deus que nós temos. Mas eu quero que você entenda nessa manhã. Se você entrou aqui como a Gomer, assim como eu me identifiquei também no texto, saiba que Deus te ama e está de braços abertos esperando para que você volte. Talvez você vai voltar cheio de feridas. Você vai voltar cheio de problemas emocionais. Talvez você não vai se aceitar, mas Deus estará esperando. Porque a promessa que Ele fez para o povo lá no passado é a promessa que está vigente hoje. Deus nos ama. E nós vamos agora baixar a cabeça. Eu convido a Edna para que venha aqui, o Marcelo. Nós vamos falar com Deus agora. Essa experiência de vida de Oséias se compara de Jesus Cristo, um exemplo. Não que Oséias é o Salvador, mas ele ilustrou de maneira muito menor aquilo que Jesus fez por todos nós. Da mesma maneira que a vida de Oséias foi um sermão prático, uma parábola para mostrar seu amor às pessoas, nós agora, a igreja de Cristo, nós somos a igreja. E talvez as pessoas estão se sentindo culpadas, odiadas por Deus. Só que Deus nos restaurou para que nós possamos agora ser como Jesus e mostrar o amor que Deus tem pela humanidade. E é capaz disso não por força nossa, porque nós vamos pisar na bola, mas é capaz disso porque o Deus que nos ama deu o Espírito dele para habitar em nós. Essa mensagem de Oséias é muito forte porque a humanidade virou as costas para Deus. E pela graça misericordiosa e maravilhosa de Deus sobre nós, nosso coração foi aberto, entendemos quem nós somos em Deus, mas muita gente não entende ainda.
E Deus quer usar a vida dessa igreja, Deus quer usar a tua vida, para que você mostre o quanto essas pessoas são amadas por Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Eu peço perdão ao Senhor, a Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Pai. E nós deixamos o Senhor de lado muitas vezes. Nós queremos caminhar sozinhos. Ou então nós queremos entregar a nossa vida para algum outro Deus, Pai. Mas o Senhor sabe lá no íntimo que nós amamos o Senhor. É a nossa natureza caída que nos faz isso. Por isso, perdão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós amamos o Senhor, Deus. O Senhor é a melhor coisa das nossas vidas. E nós esperamos Jesus, o noivo, que virá buscar a tua noiva, que é a tua igreja, Pai. Para que as promessas que o Senhor falou aqui, Osés, para o teu povo, sejam experimentadas e sentidas por cada um de nós aqui, por toda a eternidade, ó Pai. Então, o primeiro pedido é perdão. Que o Senhor visite cada coração. Trate a nossa infidelidade com o Senhor. Trate a nossa ingratidão com o Senhor. Trate a nossa hipocrisia com o Senhor, ó Pai. E que o Senhor nos ajude na missão de levar o teu amor às pessoas, ó Deus. Usa as nossas vidas tão frágil, tão pequena, uma vida tão dependente de tudo. Mas não nos permita, Pai, que nós desviemos o foco da nossa missão nesse mundo, ó Pai. Que é mostrar Jesus às pessoas e fazê-las elas discípulos, assim como o Senhor nos chamou, ó Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos ama e que por todo sempre tem preparado maravilhas para o teu povo, Pai. Amém.